né? E quem direciona, né, o nosso treinamento é o Senhor, porque a gente tem que colocar Ele em primeiro lugar. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, Deus amado, Pai querido, desde já quero te agradecer por cada um que está aqui, cada um que ainda vai chegar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, quero te apresentar, Senhor, a vida da Rose, a vida da Tailene, que se dispuseram também a estar comigo aqui nesse dia, para estar passando um pouco da experiência delas também. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toma a Gláucia nas tuas mãos, Senhor, toda a rede, Gláucia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha nos guardar a empresa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Quero te pedir, Senhor, nos dar sabedoria para falar e que todos venham sair dessa reunião, Senhor, com se alegrando daquilo que nós podemos passar para eles, com a simplicidade e com todo o carinho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou estar chamando a Rose para dar um pouco do testemunho dela, daquilo que a gente sempre fala nas nossas reuniões, né, de liderança, e aquilo que ela vem praticando, conforme aquilo que a gente vem falando, tá bom? Elas vão dar testemunho, e depois desse pequeno testemunho que elas vão dar, eu vou entrar com dicas, sabe? Dicas de gestão de tempo. O que você faz, como você deve fazer para você modificar o seu tempo, como para você aderir tudo que você faz com aquilo que você hoje tem, que é o seu empreendimento. É por isso que nós estamos aqui hoje, tá bom? Então eu vou estar chamando a nossa líder Rose para estar falando um pouquinho. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Rosimária, eu sou do Paraná, sou líder dentro da Presente de Deus. Estou na Presente de Deus faz 1 ano e meio já, sou casada, tenho 2 filhos, né? E eu entrei na Presente de Deus para poder ter uma renda extra, né? Quando eu entrei aí, eu comprava e revendia as peças, como eu faço até hoje, né? Mas eu não sabia que dava para ser líder, né? E aí eu fui descobrindo aí no decorrer do tempo e eu me apaixonei por desenvolvimento de pessoas, né? Eu amo ensinar, eu amo ajudar as pessoas, né? Auxiliar as pessoas aí a poder também ter uma rede. Como que eu faço, então, aí para dar conta, né, de tudo, todo o meu trabalho de casa, né, porque, afinal de contas, eu sou uma dona de casa, não tem ninguém que me auxilie aí fazer o meu trabalho da casa, eu faço tudo sozinho, né, meu esposo trabalha fora, meu filho trabalha fora, claro que quando eles estão em casa, eles ajudam uma coisinha aqui, uma coisinha lá, mas a gente sabe que, na maior parte do tempo, a função da mulher é cuidar da casa, né? Isso já é bíblico, a gente já vê lá na Bíblia, a gente estuda e vê que sempre foi assim, né? Que o homem é o provedor da casa e a mulher é a que cuida da casa, né? A gente sim quer ali auxiliar, ajudar o esposo, por isso que eu trabalho também, para poder comprar minhas coisinhas, né? Como todo mundo aí faz e quer auxiliar aí o marido, né? Então, de manhã, quando eu levanto, né? Logo quando eu entrei, a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular. E a última coisa que eu largava de noite era o celular. E eu tive que aprender a ter uma gestão do tempo, né? Para que tudo fosse se encaixar aí, para que eu pudesse também organizar minha casa, cuidar dos meus filhos, né? Então, hoje, eu acordo pela manhã, né? A primeira coisa que eu faço, claro, é fazer as minhas orações, leitura da palavra, né? Aqui no sul nós tomamos chimarrão de manhã, agora nesse calor não dá, né? Nem para tomar chimarrão, porque está muito quente. E aí eu faço o quê? Eu dou café da manhã para o José, eu tomo meu café, eu também mando o link do devocional, né, na minha rede, para o pessoal da minha rede, aí para poder estar entrando no devocional às 8 horas. Tem dias que eu consigo participar, porém tem dias que eu não consigo, porque eu também preciso levar o José nas terapias. Para quem não sabe, eu sou uma mãe atípica, eu tenho um filho especial de 7 anos e meio. Para honra e glória de Jesus, ele, né, já tem aí essa idade, para quem não era para viver 24 horas, e o Senhor
me deu a alegria de ter ele, né? Eu aprendi muito o que é amar com ele, quando ele olha com aquela carinha de apaixonado para mim, o meu coração se derrete, porque é um amor que não tem explicação. Eu tenho um outro filho mais velho e eu posso falar que o amor entre um e entre outro, não da minha parte, mas da parte deles é diferente. Quem conhece ele sabe que ele é muito carinhoso, muito amoroso e é encantador cuidar dele. Eu sou muito grata a Deus por isso. E eu começo os meus atendimentos na Presente de Deus, normalmente, tá? Na maioria da parte, a partir das 9 horas. Porque o que eu faço antes das 9? Eu dou uma organizada na minha casa, eu deixo o almoço encaminhado, né? Isso quando eu não deixo de noite já alguma coisa organizada. Para quê? Para que quando às 9 horas eu vou pegar o meu celular, eu consiga dar o atendimento, a atenção necessária que o pessoal precisa. Eu tento me organizar para que eu consiga atender uma excelência das 9 às 11h30 da manhã, tá? Porque aí o que acontece? Às 11h30 da manhã, meu esposo já chega do serviço, meu filho já chega do serviço, eu preciso estar com a mesa preparada, porque enquanto eu vou fazendo almoço, o meu telefone tem um lugarzinho ali do lado e eu continuo dando atendimento para eles, né? Eu não preciso sentar para responder eles. Eu não sei, né, como você lida com isso, mas eu tenho o hábito, sempre fui muito rápida em tudo, então eu faço 2, 3 coisas às vezes ao mesmo tempo. Eu disse para meu esposo essa semana que eu ainda não aprendi como faz uma coisa na sala e uma no quarto, né? Porque na sala, às vezes, a gente faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu estou tratando o José e eu estou respondendo o celular, né? Então, assim, eu sempre tento ali fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo, pelo fato de economizar tempo. Quando eu entrei, eu lembro que eu não sabia muito a gestão do tempo e eu me perdia muito tempo ali no telefone. Quando eu via, estava no horário do meu esposo voltar e era treinamento das 4. E aí eu falava, gente, agora eu vou assistir o treinamento e vou aproveitar, vou lavar a louça. Então eu unia, eu lembro que um dia a Glaucia falou para mim, você é muito esperto, você une o útil ao agradável. Gente, não tinha outra função, não tinha outra opção, era o que eu tinha para aquela época, mas hoje eu já estou aprendendo, né? E aí o que eu faço? Eu tento me organizar para que eu consiga lavar minha louça naquele tempo que eu me organizei, das 11h30 da manhã até as 1 da tarde, porque às 1 da tarde o pessoal já está me chamando de novo. E tudo é uma questão de conversa. Não que nunca ninguém vai me chamar no horário do almoço, não que ninguém nunca vai me ligar. Eu já recebi ligação enquanto eu estava almoçando e eu atendi. Por quê? Porque quando a pessoa te liga é porque é emergência e a gente precisa ter a consciência, né? Quem é líder, principalmente, que a gente precisa estar disponível para eles. Né? No começo, quando eu não sabia muito ali como que gestar o meu tempo, eu ficava muito no telefone e isso me trouxe até um atrito com meu esposo. Então, hoje, o que eu faço? Eu faço assim, eu pego meu telefone, respondo o que tem para responder, eu deixo o telefone um pouquinho do lado, quando ele está. Aí eu espero um tempo, dou uma atenção para ele, converso com ele, vejo se eu tenho uma coisa para ele resolver. E aí, quando eu vejo que ele vai assistir o futebol, aí eu aproveito para pegar o telefone para responder de novo. Então, a mulher sábia edifica o lar, né? E a gente tem que ser sábio, a gente tem que realmente saber no tempo que a gente precisa fazer. Teve uma época que eu atendi até 11 horas. Eu lembro que teve uma vez que eu cadastrei uma moça, era perto das 1 da manhã, e eu estava trancada no banheiro. E o meu esposo falou: o que está acontecendo que você não vai dormir? E aí eu expliquei para ele. Ele não brigou comigo, mas ele falou: amor, tudo tem um limite, né? Eu acredito que o que eu entendi hoje, que no começo a gente fica mais tempo no telefone. Por quê? Porque você está começando a aprender, e isso vai te tomar mais tempo, mas quando você aprendeu, no começo, quando você entra, assista todos os treinamentos possíveis para você aprender o mais rápido possível, e no tempo, durante o dia, que é a maior parte dos treinamentos, muitas vezes nós ficamos muito tempo no celular lá, olhando reels, olhando não sei o quê. Eu tenho 2 telefones, um telefone que é o meu trabalho, outro que é o pessoal. Eu tinha Instagram no celular do meu trabalho. Eu excluí, eu simplesmente excluí. Para quê? Para economizar tempo. Eu estou trabalhando e quando alguém me mandava um reel, sabe aquela sua melhor amiga que manda 10 reels num dia para você assistir, vocês duas dar risada junto? Não é o horário de trabalho que você vai fazer isso, é num outro momento. Então, eu excluí o Instagram dali,
e eu tenho só no meu pessoal. Quando eu vou pegar o meu pessoal, aí que eu vou responder, né? Então, assim, eu consigo conciliar, fazer almoço, lavar roupa, limpar a casa, cuidar do José, que é especial. Eu tive uma fase aí que ele ficou 15 dias em casa sem ir na aula, porque ele estava um pouco enfermo, mas glória a Deus, agora ele já melhorou, já está indo para a escolinha. E hoje eu fui ainda arrumar mais uma função, né? Eu comecei na academia, de tanto ouvir o meu marido e a Glaucia falar, cuida da mente, da alma, do corpo, do espírito, tudo. E eu fui arrumar ainda isso, tá? Eu fui na academia hoje, depois do meio-dia, eu estava me arrastando, porque está muito quente, mas eu vou falar para vocês, depois que eu vim da academia, que eu fiz um exercício, eu estou me sentindo muito melhor. Então, sim, nós precisamos colocar, né, no papel aquilo que é mais importante para nós, né? Principalmente para mim, que o José é pesado, eu preciso carregar ele. E aí eu percebi que era uma necessidade, né, para que eu consiga ter força, me fortalecer, poder continuar cuidando dele, continuar da minha família e continuar no meu empreendimento que eu tanto amo fazer, né? Então, assim, eu coloquei um limite, né, de noite, eu me organizo quando tem a PN, que fica até mais tarde, eu tiro um tempinho ali para ficar off, ficar com a minha família, eu ainda tenho as funções da igreja, também tenho curso na igreja que eu faço, e eu dou conta de tudo. Se você perguntar para algum líder meu se eu deixo ele na mão, ele vai dizer que não, porque assim, eu me organizo, e antes de eu sair para a igreja, eu aviso eles, eu não deixo eles na mão, eu aviso, olha, eu vou para a igreja, então, se você tiver uma emergência, você vai chamar a minha líder, que é a Ana, e se não, você vai deixar no meu privado, quando eu voltar, eu vou te responder. Então, assim, é tudo uma questão de você conversar, conversa no privado com os seus revendedores, né, explica para eles, coloca para eles como que você está se organizando. Eu sentei com os meus líderes na semana passada, porque assim, eles falaram, pô, está sendo muito pesado e tal. Eu, como líder, falei, não, vou fazer a minha parte. Eu chamei no particular, conversei, vamos fazer uma organização? Nem que você ponha despertador. Por quê? Porque às vezes ia fazer uma coisa, esquecia de olhar o grupo, aí ficava. Eu sei que tem pessoas que não são muito ligadas no celular, mas se você tem uma rede, você precisa saber que você cadastrou pessoas, que você colocou elas lá para isso. E para isso você precisa cuidar da sua rede. Então, coloque despertador, se não tiver outra forma para você lembrar, né, de você ir olhar. Não sei se tem alguém aqui que acontece isso, mas né, eu tive essa situação, e aí eu sugeri que a pessoa colocasse despertador. Então, assim, eu acho que para tudo hoje em dia tem um jeito, né? E na palavra de Deus mesmo, em Provérbios 23:7, vai dizer, porque assim como imagina a sua alma, assim é, né? Então, nós precisamos acreditar, em primeiro lugar, né, no nosso potencial, acreditar que Deus vai nos dar força, né? Não fui eu que te enviei, esforce-te, tenha bom ânimo, né? Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Se eu precisasse trabalhar fora, como eu fazia antes, eu saía às 7 horas da manhã de casa e voltava às 5 da tarde. É muito tempo fora de casa. E eu sei de pessoas que saem 4, 5 horas da manhã para trabalhar e voltam 6, 7 horas da noite para casa. E isso me dói o coração, porque, gente, são muitas horas fora de casa. E nós aqui, na Presente de Deus, ganhamos uma oportunidade maravilhosa de vender peças e ainda ter a nossa rede, onde nós podemos fazer renda aí através de 4 ou 5 formas dentro da própria Presente de Deus, né? Então, eu falo para vocês assim que é tudo uma questão de prioridade e de gestão do tempo, né? Mas a Ana depois vai dar dicas maravilhosas. Então, anotem, peguem papel e caneta e anotem, porque vai ser muito bom. Ana, contigo. Obrigada pela atenção. Obrigada, Rose. Obrigada pelas suas dicas. E muito do que a Rose falou, né? Eu vou estar trazendo aqui para vocês nas nossas dicas, tá? Agora vamos escutar um pouquinho a Tailene, né? O que mudou, né? Depois que ela entrou na presença de Deus, como é que ela era e como é que ela passou a fazer a gestão do tempo dela. Ela disse que foi bem complicado. Vamos lá, Tailene. Boa tarde, gente. A paz do Senhor. Eu me chamo Tailene, eu sou gaúcha, né, de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Fica bem na fronteira com o Uruguai, aqui entre Livramento e Rivera.
tá? O que mudou? Eu entrei na Presente de Deus com a intenção que muitas pessoas vêm até mim de intenção de trabalhar no online, no virtual. Só que a gente chega com aquela ilusão que vai ser muito fácil, que a gente vai pôr o anúncio lá e vai estar vendendo sem precisar fazer nada. E não é assim, né? Então, o que acontecia? Eu nem tinha intenção de trabalhar com vendas. Quando eu vi o propósito da empresa, eu disse, eu quero ficar aqui, eu não vou desistir, porque é isso que eu quero para mim. E a melhor coisa que eu achei, como a Rose falou, que eu me encantei também pela possibilidade de ajudar pessoas a crescerem, não é? Que é um trabalho que dignifica muito, porque nós trabalhamos com as coisas de Deus, com o propósito de Deus na nossa vida, e ainda ajudamos pessoas a realizarem os sonhos de empreender. Só que para isso a gente também tem que aprender junto com elas, né? A se organizar. Porque quando eu entrei, gente, eu queria pegar tudo, eu queria pegar todos os treinamentos, todas as dicas, e eu não me organizava. Não me organizava. E o que acontecia? Eu acabava procrastinando muito, porque eu não dava conta de fazer todos os treinamentos. Às vezes eu era, como é que se removida e aí tinha que enviar lá no Vencer Top depois a resposta, porque eu não conseguia dar conta de tudo no tempo certo, deixava a casa de lado um pouco, até que eu entendi que eu tinha que fazer, me organizar o meu tempo para ser mais produtiva, porque como é que eu ia dar tudo de mim, no fim eu não ia conseguir completar, né, as minhas atividades, nem na Presente de Deus e nem na minha casa com a minha família, né? Eu sou casada, eu tenho 2 filhas, então, como todos aqui, a gente sabe que a vida é bem corrida, né? Então, como que eu fiz? A gestão do tempo, né? Eu aprendi que é o único recurso que a gente não pode substituir, porque depois que passa, não recupera mais, né? Então, eu criei uma hierarquia de tarefas, né? Separando as atividades assim conforme a urgência delas, né? Foi o primeiro passo para que eu dei para aproveitar melhor o tempo. E como eu fiz essa hierarquia para mim ser mais produtiva? Eu criei assim as atividades mais urgentes, né? Que são aquelas que precisam ser feitas para ontem, que eu não posso deixar para depois, que eu deixava muita coisa para depois. Então eu separei assim essa hierarquia, as mais urgentes primeiro, as importantes, né, que devem receber atenção, né, mas que se atrasar pode gerar prejuízo, né, tanto no meu negócio quanto para minha família, se eu deixar para depois acaba gerando prejuízo, né, em todas as áreas, no caso, e as circunstanciais, que são aquelas que aparecem, né, no dia a dia, mas que a gente pode resolver depois. Então, assim, com essa hierarquia que eu separei, de urgência, de importantes e de circunstanciais, para mim poder me organizar e ir resolvendo uma a uma, conforme a necessidade delas, né. E isso me trouxe um grande crescimento. E eu aprendi muito com a Ana também, que eu sou o espelho da minha rede, né. E então eu tenho que ser organizada para passar isso para eles. Eu não posso deixar levar assim de qualquer jeito, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Como tem muito por aí. Então eu tenho que passar isso para eles, né? E foi a melhor coisa que eu fiz. O que mudou para mim? Foi que o dia, para mim, ele é muito corrido, como para todos, né? A gente vê muito essa desculpa. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem gente que entra ali na nossa rede e às vezes acaba desistindo, porque a desculpa é sempre a mesma, não tem tempo. Mas eu ouvi testemunhos aqui, em vários treinamentos, de pessoas, como a Rose falou, que saem de madrugada para trabalhar. E elas graduam e elas dão conta da casa, do trabalho no CLT, da Presente de Deus, e são líderes, assim como nós, e têm a sua rede enorme para atender. E elas vão fazer isso no tempo vago delas, entendeu? Então, a falta de tempo, gente, não é uma desculpa. Não é uma desculpa. Quem quer crescer o seu empreendimento tem que se dedicar, tem que se organizar, porque foi Deus quem nos deu. Se a gente está aqui é um propósito de Deus, então a gente não pode dar desculpas, entende? Então, assim, o que mudou para mim hoje, eu tenho meu tempo muito corrido, sim. Muito corrido, como todos aqui. Mas eu consigo me organizar para ser mais produtiva, até para a minha rede, né? A minha rede também está se desenvolvendo e eu preciso ajudar eles nisso. Se eu não me organizar, eu vou acabar deixando eles na mão, né? Então eu criei essa hierarquia e tá dando certo para mim. Eu acho que todo mundo devia, se não colocar no papelzinho assim, pelo menos ir colocando na prática, né? Separar direitinho as tarefas do dia a dia para poder se dedicar aí no seu negócio
sem deixar a casa de lado também, né? Porque esse é o nosso ministério, tá? Eu fico muito grata pela oportunidade da Ana ter nos chamado aqui para compartilhar com vocês isso. Meninas, muito obrigado pelo testemunho de vocês, porque quando a organização, ela vem de dentro para fora, né? Então, quando a gente organiza, porque essa organização, ela também é espiritual. Então, é que a gente vem falar aqui, não só da organização física, mas da espiritual também. Então, eu venho dar umas dicas aqui para vocês hoje, né? Porque nos dias de hoje, todas as atividades que fazemos com termo de trabalhos, eles requerem de nós para ontem, tudo para ontem. E para a gente não se perder nas nossas atividades, é altamente recomendável que a gente venha usar um organizador de tarefa, como elas falaram aqui, falaram desde o início, né? Para a gente organizar, né? A Rosa usa de uma forma, a Tailene usa de outra, e a gente fazendo isso, a gente vai conduzir a gestão do nosso tempo. Consequentemente, vai aumentar o nosso resultado, né? Eu vou estar passando algumas dicas aqui. A primeira dica é, quando você começa o seu dia de trabalho, você sabe principalmente tudo que você vai fazer naquele dia? Ou, por exemplo, você acordou naquele dia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, você sabe? Não, ou mais ou menos? Bota aí para mim no chat. Você sabe tudo que você vai fazer naquele dia? Você já tem tudo organizado ou não? Você sabe mais ou menos? Deixa aí no chat para mim, né? Quem sabe? Porque tem pessoas que, nossa, mais ou menos, outras não, eu não sei, outras vai no automático, né? Não, eu vou fazer isso, faço aquilo, não, ou vai fazendo o que aparecer, né? Tem pessoas que vai fazendo aquilo que aparece, viu? Umas falou mais ou menos, outra falaram que não, mais ou menos, é isso aí. Então, essa é a primeira dica que eu deixo para você, ou seja, vamos organizar o nosso dia. Como é que a gente vai poder organizar nosso dia? Você pega um dia antes, né? E você vai planejar o seu dia de amanhã. No domingo, você vai organizar o seu dia de segunda-feira. O que eu vou fazer amanhã? Já que você mais ou menos, ou você não sabe, você vai planejar o seu dia de segunda-feira. Pois amanhã, quando eu acordar, eu vou fazer isso, 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 isso. E você vai ter o seu dia organizado. Coloca na geladeira, né, um lugar que você visualize, que você vai passar e você vai visualizar. Coloca num caderninho, abre, coloca, bota em cima da mesa. Você vai se organizar e você vai incluir as suas tarefas do seu dia a dia, né? E você vai ver que naquele teu dia, o seu dia ele vai render mais do que naquele dia anterior que você passou. Inclui o seu dia a dia. Essa é a minha primeira dica. A segunda dica é trabalhe com expectativas reais. Como é isso, Ana? Trabalhar com expectativas reais. O seu eu de hoje conseguiu realizar todas as tarefas que o seu eu de ontem programou? Coloca essa resposta aí para mim. Hoje é segunda, né? O seu eu de ontem conseguiu programar, fazer tudo o que o seu eu de ontem programou? Você conseguiu fazer tudo? Ou não? Porque quando a gente não consegue, é porque não, né? Então, nem tudo a gente consegue, né? Ainda há pouco uma pessoa falou assim, ai, Ana, eu não consegui fazer isso. Eu me programei, mas eu não consegui. Então, acontece, somos seres humanos, né? Às vezes acontece alguma coisa que vai impedir de você realizar aquilo, porque somos seres humanos. Então, vai acontecer de alguma coisa você ter programado e não sair conforme você queria, e aquilo não acontecer, mas se programe, coloque no seu no papelzinho. E se a resposta é não, se isso acontece com frequência, significa que dificilmente o seu de hoje fará o que está programando para amanhã, entendeu? Porque se o eu de ontem não consegue fazer o que programou para hoje, então é necessário você ter seu organizador de tarefa e se programando para que você faça para amanhã. Por isso, temos que testar as tarefas diárias, semanais
e mensais, e considerar o tempo real que você leva para executar cada tarefa. Como assim que eu vou fazer? Você vai conseguir se organizar melhor. Por exemplo, quanto tempo eu levo, vou botar aqui uma coisa boba, para lavar uma louça. Bota o relógio ali e vê quanto tempo você leva para lavar uma louça. E você vai começar a organizar melhor cada tempo que você leva para fazer cada coisa. E assim você vai ter a gestão melhor do seu tempo. E você vai ter uma produtividade melhor. Porque quando você tem a noção de cada coisa que você leva para fazer, você vai se programando melhor. Então, tem pessoas que levam muito tempo para fazer uma coisa. E se você sabe que se você leva um tempo maior para fazer aquilo, você vai começar, não, eu tenho que ser mais rápida nisso, para poder me programar melhor para fazer aquilo. Porque senão, você nunca vai coincidir com o empreendimento que você tem. E a gente já vai falar do nosso empreendimento. A outra dica é se você trabalha nas redes sociais. Quando você trabalha nas redes sociais, né, você tira um tempo só para postar e atender as suas postagens. Se você fizer um agrupamento, você vai fazer tudo com mais agilidade. Ou você, na hora que você está postando, a Rose falou assim, eu tinha aquela minha amiga que manda o Reels, aí eu tinha aquele Instagram, então, acabava fazendo o quê? Tirando a atenção dela. E a gente vai falar disso também. Então, quando a gente tira o nosso tempo para fazer a nossa postagem, por exemplo, Ana, eu tenho meu horário de postar porque eu sei aquele horário que me dá mais retorno. Então, aquele horário que me dá retorno, eu já respondo o pessoal para poder entrar, cadastro para ver se eles vai entrar para o grupo da minha revenda. Então, eles vão atender. Então, eu sei que aquele horário é bom e eu vou lá e faço a minha postagem. Então, vocês têm que ter um horário para que vocês possam postar, responder, né? E também voltar naquela tua postagem. Aquela postagem me deu retorno, então eu vou dar um up nela para ela voltar para cima e o pessoal ver e continuar respondendo aquela mensagem minha. Eu não vou fazer mais, eu vou postar mais, mas eu vou postar à noite. À noite eu vou fazer mais postagem dela. Por enquanto eu vou dar um up nessa daqui. Vou dar um up nessa, na outra que eu fiz, que está dando mais divulgação. Então, você vai focar. Vou focar em que horário? Eu, na parte da manhã, quando eu levanto, eu vou ajudar, porque, como algumas pessoas aqui sabem, eu tenho fiquei deficiente, né, depois, na minha mão. Então, eu ajudo algumas coisas, meu marido, dentro de casa. Eu não consigo ajudar tudo. Então, eu tiro o que eu posso fazer dentro de casa na parte da manhã, e eu acordo cedo, tipo umas 6h30, 7 horas. E vou ajudar, e sento 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, eu vou ver o retorno que eu tive das redes sociais. O que eu tive de retorno das redes sociais, eu respondo. E depois eu entro na minha rede para dar bom dia para meus líderes, para meus revendedores. Eu tenho uma lista de transmissão, quando eu passo um versículo para eles, converso com eles através da linha de transmissão, pergunto como é que eles estão. Eu faço tudo isso entre 8 até 9 horas da manhã. Eu falo com eles. Depois, eu vou fazer outras coisas da minha casa. Depois, sento novamente e vou ver qual foi o retorno. E vou me direcionar para o suporte. Vou resolver tudo que eu tenho para resolver do suporte. Eu vou pegar todos os problemas que eu tenho para resolver do suporte e vou falar só com o suporte. Já aviso. Olha, gente, não me chama porque nesse momento eu estou resolvendo o problema com o suporte para vocês. Quando chega o formulário, eu falo, pessoal, eu tenho um grupo que eu falo, olha, gente, agora eu recebi o formulário, então não posso falar com ninguém porque eu vou só pegar o formulário para responder. Então, isso é direcionamento, é programação. Quando a gente se programa, as coisas, ela flui. Então, hoje, eu tenho um tempo para tudo. Eu tenho tempo para ver minha televisão, eu tenho tempo para ficar com a esposa, eu tenho tempo para sair para ficar com a minha neta, eu tenho um lazer.
né? Porque a gente precisa, além da gente trabalhar, a gente precisa de lazer também, né? A gente precisa de tudo, mas a gente não pode esquecer que o nosso empreendimento, ele é online, ele anda conosco. Então, para onde você for, você tem que ir com o seu negócio. Então, quando eu saio, eu levo comigo. Então, de vez em quando, eu dou uma olhadinha. Eu posso falar até que eu não estou, olha, eu vou ficar offline, mas eu dou uma olhadinha, porque sempre tem uma pessoa que precisa mais do que a outra. Aqueles que já são bem antigos, já sabem resolver uma coisa. Tem pessoas que não sabem resolver. Então, a gente vai fazer o quê? A gente tem que dar atenção. Desculpa, gente, tem uma ligação aqui. Então, a gente tem que dar atenção para aquela pessoa que precisa mais. Então, a gente tem que ter construir, né, essas tarefas, esse organizador de tarefa para a gente. E a quarta, né, é delegar. Tem pessoas que têm uma dificuldade de delegar tarefa muito grande. Ela quer resolver tudo. Pode deixar que eu faço isso para você, pode deixar que eu faço isso para você, pode... Não, gente. Chega uma época que a gente tem que delegar tarefas, né? A maneira de você também ficar um pouco aliviado, né? Você é líder hoje e você está vendo que aquela pessoa já está madura, ensina ela o que você aprendeu, sabe? Tira um tempo, ensina para ela tudo aquilo que você aprendeu, para que ela possa ensinar lá na frente para outros líderes e outros líderes, e ela vai ter que levantar outros líderes, porque à medida que você vai ensinando ela, ela até vai se sentir, poxa, é muito importante, porque você vai aliviar, você vai encorajar, como também você vai validar colaboradores, e ela vai passar a saber que você tem confiança, né? Que você, no trabalho dela. Então, você tem que delegar poderes para outras pessoas, sabe? E isso vai fazer com que o seu trabalho ele se torne mais leve. E evitar distrações, né? A gente já falou sobre isso, né? Quando a Rose falou sobre o Instagram e tudo, e eu trouxe ali também, na hora que a gente estava falando das postagens, não ter nada que tire a atenção do teu foco na hora que você está trabalhando. Então, se você tem um celular para trabalho, é só para trabalho. Divida o seu, aquilo que é profissional, né, daquilo que que não é. Porque eu tenho um celular que é só particular, só para meus amigos, só para meus parentes, e outros é só para presente de Deus. É muito importante isso, porque ele não vai tirar o seu foco, tá bom? A outra dica que eu também tenho para vocês é criar metas, né? Quem cria metas aqui? Para vocês baterem meta, cria metas para os seus líderes. Vocês fazem isso? Fala aí para mim no chat. Vocês criam metas? Ninguém cria metas? Não? Certo. Só que essa meta que eu vou falar aqui, né? Ó, crie metas para suas próprias tarefas. Quem cria meta para suas próprias tarefas? Você vai estabelecer prazo para você fazer o que é necessário dentro da sua casa, com as suas outras atividades, para você ver, né, entre você e seu empreendimento, e assim trabalhar dentro do seu lar, contribuindo com as suas tarefas do dia a dia, trabalhando. Olha que legal, né? Você vai criar e estabelecer meta. Você vai ser seu líder. Você mesmo vai ser seu líder. Então, crie metas para você mesmo, para que você possa, ao mesmo tempo que você vai fazer os seus afazeres dentro de casa, como a Rose falou, a Tarlene falou, você também vai poder dar conta do seu empreendimento. E ali você vai ver o quanto tempo você vai ter para você fazer a gestão do seu tempo. E seguir as regras sendo o seu líder, né? E a última, que a Tailene falou, né, que ela falou que, assim, que ela procrastinava, né? Ainda bem que ela falou que ela procrastinava, ela não procrastina mais, né? Quem nunca fez isso? Amanhã eu faço, depois eu faço. Quem nunca fez isso, gente?
Eu vou abrir para depois vocês falarem, tá? Eu só vou acabar, quando eu já estou acabando, essa aqui é a minha última dica. Mas a grande pergunta é, será mesmo que você fará amanhã ou também deixará para depois de amanhã? Para chegar a essa reflexão, evite a procrastinação. Como isso é simples na teoria, né? Vamos ver duas práticas para ajudar a superar. Acima que você tenha certeza de que consiga realizá-la. Por exemplo, tem a subtarefa. Tem a tarefa e tem a subtarefa, né? Para que você se entrega e parece que é muito pesado. Tudo que você faz é muito pesado. Essa tarefa aqui e tal, tudo você fala que é muito pesado. Eu não consigo. Não dá, eu não vou fazer, eu não consigo. Tudo você diz que não vai fazer. Não consigo fazer. A palavra de Deus fala que tudo posso naquele que me fortalece, né? Se você conseguir, aos poucos, aplicar, né, no seu dia a dia, colocando Deus em primeiro lugar, você vai conseguir. Porque a palavra de Deus fala que buscai o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando a gente coloca Deus, né, na nossa vida, entregando primeiramente o nosso tempo a Ele, porque o nosso tempo é de Deus. Eu sempre falo isso para os meus líderes e para os meus revendedores. Nosso tempo é dele. O tempo ele tem 24 horas, mas se você coloca o teu tempo na mão de Deus, né? Ele fala assim, um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia. Então, o Senhor ele vai fazer, né, desse tempo o melhor tempo para você, porque você confiou no tempo dele. Então, quando você pega e coloca na mão de Deus, tudo flui, né? Porque ele vai fazer além da sua expectativa. Porque você vai parar de falar, eu não posso, eu não consigo, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu faço, né? E a gente começa a praticar. Quando a gente para de falar e começa a praticar e se organizar para fazer aquilo que a gente tem para fazer, a gente começa a se encorajar. Então, a gente para de falar se amanhã, se depois, não é hoje. Eu não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Se eu tenho que marcar um médico hoje, eu vou ligar para o médico hoje. Se eu tenho que postar hoje, eu vou postar hoje. Se eu tenho que falar com suporte hoje, eu vou fazer hoje, eu vou resolver hoje. Nada é para amanhã, sabe? Porque o amanhã ele pertence a Deus. Você não sabe nem se amanhã você vai acordar de pé. Então, faça hoje. Hoje você pode, então faça hoje. O que eu quero deixar para vocês é isso. Organiza o seu tempo. Organizando o seu tempo, acostumando, falando todos os dias para você mesmo. Eu posso, eu vou, eu quero, eu consigo. Você vai além daquilo que você pode, pensa ou imagina, porque Deus, ele te deu esse empreendimento para você crescer, para você prosperar, para você ser homens e mulheres de Deus, para levar esse empreendimento para todo o Brasil. Então, aproveitem cada oportunidade que vocês têm aqui dentro e cresçam, cresçam, organizem o tempo de vocês e cresçam com cada dica e cada oportunidade. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Muito obrigada pela oportunidade de estar passando esse pouquinho com as minhas líderes para vocês hoje. Tá bom, gente? Gratidão. Eu vou abrir aqui para o... Tem alguém que levantou a mão. Eu não sei o nome. Pode falar. Pode falar. Tem alguém que levantou a mãozinha, pode falar.
É Jusileide. Pode falar, Jusileide. Jusileide, está ouvindo a gente? Abre o microfone. Ô, Gláucia, abre o microfone dela para ela poder falar. Pronto. Tá. Boa tarde, paz. Está me ouvindo? Tô Hein? tudo. Ah, deixa eu falar aqui, eu botei algumas coisas ainda aqui. Eu entrei, acho que uns 10 minutos depois, provavelmente da hora que começou. Eu coloquei umas coisinhas aqui. Eu sei que é em relação a organizar tempo, né? Aí eu coloquei aqui, né, que a princípio eu não tenho rede, né? Ainda não sou uma líder, né? No caso. Ainda não sou uma líder. Logo quando eu comecei, eu queria só vender, porque em tudo que eu já entrei, assim, em relação a marketing multinível, eu sempre fiquei naquela assim, eu entrava para vender. Só que logo no comecinho, né, uns 5, 6 meses atrás, algumas pessoas me perguntavam, né, via as minhas postagens, né, para vender, e se interessavam. Então eu comecei a ver como uma oportunidade. Depois esfriei de novo. E agora eu acabei de sair desse treinamento, né? Vencer diamante. Eu acho que eu tomei, agora eu estou com vontade realmente de, de me dedicar, de crescer, de organizar meu tempo. Eu coloquei outra coisa aqui, em relação a quem trabalha só com a presença de Deus. Eu estou há quase 6 meses pelo INSS. Então, eu estou em casa, né, há alguns meses, só que nos primeiros meses estava bem complicado, porque vem tudo emocional, tudo, e eu não estava bem para estar fazendo negócio. Deixa eu ver outra coisa aqui. Eu quero perguntar, acho que é a Darlene. É Darlene o nome dela? Tailene. Que ela falou alguma coisa de papel. Eu entendi o que ela falou, mas eu gostaria que, se fosse possível, ela passar para ela falar quais são as palavras, tipo as palavras-chave que ela usa para se organizar. Oi, eu não sei porque o meu vídeo não tá abrindo, tá? Mas eu vou falar aqui sim. Eu coloco assim, ó, as mais urgentes, né? Que é aquelas que precisam ser feitas para ontem, né? Que tem mais prioridade. As importantes, que elas devem receber atenção, porque se atrasar podem gerar prejuízo, né, no nosso negócio ou até mesmo na nossa casa, na nossa família, e as circunstanciais, que são aquelas demandas que aparecem no dia a dia, que a gente precisa resolver, né, mas que não precisa ser tão rapidamente. Eu separo assim, né, entre as mais urgentes, as mais importantes, para não ter prejuízo, e aquelas circunstanciais. É isso. Eu anotei aqui, eu gostei, né? Porque tudo que venha, né? Eu anotei outras coisas também, de Rose, de Ana, anotei, mas o seu realmente eu escutei, gostei, mas eu não tinha pegado assim, palavras-chave. Viu? Amém. Amém. No Deus mais, abençoe. no Deixa eu mais, falar uma coisa para vocês. eu Quando gostando muito eu entrei na Presente de Deus, eu trabalhava fora, CLT. E quando eu bati minha primeira graduação, eu estava trabalhando fora ainda. Então, não era fácil, tá? Eu sei qual a dificuldade de uma pessoa que trabalha de CLT chegar em casa, ter as coisas para fazer e ter que juntar, organizar esse tempo, né, com
porque eu queria mais uma renda extra. Foi uma opção minha, de ter mais uma renda extra. E eu ia atender, a minha líder daqui, a Luzinete, ela entrou, e ela, a hora que eu ia atender as pessoas, que eu colocava a publicação 7 horas da manhã, a hora que eu saía. Mas eu só ia atender essas pessoas 9 horas da noite. Era a hora que eu ia cadastrar as pessoas, porque era a hora que eu podia pegar no telefone. Então, era a hora que eu acabava todo o meu serviço de dentro de casa. Então, eu me organizava, mas também quando eu sentava ali, eu só saía dali meia-noite. Meia-noite, eu saía dali, deitava, mas eu já deixava toda a minha roupa arrumada, minha bolsa, tudo que eu ia trabalhar no outro dia, para que eu pudesse trabalhar. Essa minha organização, ela vem desde criança, porque eu, na minha casa, só eram mulheres. Então, as minhas tias, né? Então, tudo eu via isso, elas fazer desde criança, essa organização, a gente ter que ir para o colégio, a gente ter que arrumar nossa roupa para ir para o colégio outro dia. Então isso me acompanha desde a infância. Mas, quando eu tive que ficar pelo INSS, eu tive um problema muito... foi complicado para mim, porque eu tive um problema de saúde e eu tive que reaprender, né? Eu não podia mexer no celular com a mão direita, porque eu sou destra. Eu tinha que mexer com a mão esquerda, eu não sabia mexer com a mão esquerda, eu não sabia digitar com a mão esquerda, eu não sabia fazer nada, eu tive que aprender a fazer tudo de novo. Então, são coisas que veio para me desafiar, mas eu não parei. E eu quero que isso fique para vocês. Não parem. Nada que acontecer no caminho de vocês, não parem, porque tudo que vem a acontecer é para que vocês sejam grandes, maiores do que vocês já são, porque vocês são gigantes. Então, isso tudo é para que vocês possam chegar no diamante, é para que vocês possam ser lapidados. Então, não parem nunca. Continuem, perseverem, porque, Gisileide, fez o diamante, gostou? Agora, procura sua líder e fala para ela: eu quero cadastrar, eu quero alcançar vidas, eu quero continuar o propósito da Dona Ivonete, alcançar outras vidas em todo o território nacional e falar do amor de Cristo para essas pessoas, evangelizando através das camisetas. É isso que eu quero. E você vai crescer junto conosco. Tá bom, Gisileide? Ah, muito bom poder ouvir esse seu testemunho, né? É porque eu tô com minhas duas mãos boas, o meu negócio é minha perna, né? Dia 2 de junho eu caí da minha própria altura e eu fraturei minha perna em 3 lugares, uma delas fratura exposta. Aí foi para o hospital. Depois que eu voltei para casa, que não foi a minha casa, eu estou na casa de minha mãe, então eu passei por vários problemas emocionais também. E te ouvi falando isso, né? Falando nessa sua experiência aí, e de estar no INSS, como eu tô, salário cai muito, eu fiquei muito tempo sem receber dinheiro. Então, a presente de Deus está me dando assim, está me impulsionando, né? Eu vou estar até dia 31 de dezembro pelo INSS, como o meu é contrato, a partir de janeiro eu não sei como é que eu vou estar, mas Deus sabe de tudo, e eu sei que Ele está cuidando de mim, né? Então, eu fiz um videozinho, eu coloquei no grupo Diamante, um videozinho de 30 segundos que Glaucia pediu para colocar, e eu também coloquei lá que realmente o que marcou, assim, eu aprendi demais, né? Desafio. O primeiro é que eu acho que eu não pensei muito em parar o desafio, mas ter chegado no final, para mim, foi uma grande vitória. Para mim, foi uma grande vitória. E no vídeo eu falo que eu acho que foi marcante para mim, foi não ter desistido. E que eu não vou desistir. Foi uma promessa, né, que eu fiz para mim, para Jusileide, do dia 22 de sexta-feira, que eu não vou desistir da presença de Deus, eu não vou desistir de mim. Obrigada, viu? Amém, Gisileide. Meninas, muito obrigada por ter ficado conosco até aqui. Obrigada por tudo. Testemunhos lindos, né? Que apareceu aqui. Deus abençoe a vida de vocês e que eu possa ter, junto com as meninas, ter acrescentado
na vida de vocês. Amém? Fiquem com a paz. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Ai, tchau.